Olá, meus internautas, irmãos em Cristo Jesus, Pastor Jonias. Estamos de volta sequenciando as gravações de nossas videoaulas sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Vamos nos reportar até ao nosso blog aqui, esse blog Escola Dominical, Net Dominical, que é um blog dedicado exclusivamente à Escola Bíblica Dominical. Aqui você encontra todas as lições das revistas da editora Betel, CPAD e também Central Gospel. Vamos estar postando todas as lições da editora Betel a partir de 2017. Você pode clicar aqui nesse menu e trata Aprendendo com as gerações passadas. Essa é a temática da revista. Temente ao Senhor para enfrentar as complexidades e os desafios da pós-modernidade. Você pode dar zoom aqui. Influenciações através da conduta e exemplo de vida. Aqui temos todas as lições deste trimestre, as 13 lições. Você pode pausar o vídeo e ver o tema de cada lição. Nós vamos estudar hoje influenciando gerações através da conduta e exemplo de vida. O textuário está aqui. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Esta é a verdade de um patriarca extraordinário que soube bem administrar sua família e ser um exemplo para as gerações. Aqui, verdade aplicada. Servir ao Senhor é responder positivamente ao seu favor e reflete em bênçãos às futuras gerações. Temos objetivos aqui específicos dessa lição: ensinar as responsabilidades de uma geração, mostrar a influência de gerações futuras através de um bom testemunho, explicar que a base do sucesso de qualquer família principia no lar, a família. Temos a lição aqui em classe. Vamos direto para o nosso tema nesta oportunidade. Meu internauta amigo, irmão em Cristo Jesus, nas mais simples e nas mais complexas situações de nossas vidas, seja o nosso exemplo de vida com Deus o mais poderoso e valioso legado para as futuras gerações. A importância de uma geração. Nós vamos tratar nesta lição da importância de uma geração. Vamos tratar um legado para outra geração. E vamos tratar a influência familiar. As 3 partes da lição. Neste trimestre, estudaremos acerca da importância das gerações. Este assunto é de vital seriedade, porque quando uma geração não deixa um bom legado, os prejuízos futuros são incalculáveis. Juízes 2 e 10 nós temos essa realidade. Realmente uma geração tem que fazer base para a outra. Se uma geração não vai bem, consequentemente a subsequente terá consequências sinistras. Ponto 1. A responsabilidade de uma geração. Cada nova geração deve empenhar-se em sua própria experiência com Deus. Não pode continuar vivendo às custas das experiências espirituais dos heróis do passado. Quer dizer, eles são apenas modelos, foram paradigmas, porém não podemos viver disso. Precisamos ter experiências no presente para que possamos dar embasamento a uma boa geração posterior. No ponto 1.2, uma geração deve ensinar a outra geração.
É dever de cada geração fazer com que as gerações futuras conheçam os atos portentosos de nosso Deus. Salmo 145, verso 4. Quer dizer, você vai historiando, vai conversando, vai falando, vai propagando os fatos extraordinários que o Senhor propagou no passado, para que isso seja notório no presente e também no futuro. Então, uma geração deve ensinar a outra geração. No ponto 1.3, de geração a geração, a palavra de Deus é bastante clara. A responsabilidade de educar os filhos é dos pais. Salmo 78, verso 5. É o pai que deve ensinar ao filho o caminho em que ele deve andar. Provérbio 22, e versículo 6. Aqui está uma grande alerta, porque se fracassarmos em nossos lares, não teremos sucesso na igreja. 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. Para termos uma geração futura melhor do que a nossa, e essa geração se espelhar na nossa, precisamos e dependemos de agir corretamente conforme os ensinos da palavra de Deus. Aí no ponto 2, um legado para outra geração, quer dizer, uma bagagem, uma herdade, algo que se repassa para outra geração. A influência de uma geração pode ser tanto positiva quanto negativa. Conforme o procedimento, evidentemente que teremos consequência, e essa consequência será negativa ou positiva. Aqui no ponto 2.1, um lar alicerçado é um lar influente, com certeza. No 3º capítulo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, encontramos muitos ensinamentos para uma boa conduta, principalmente na família. O apóstolo Paulo ensina que toda conduta tem como finalidade alcançar uma esfera maior de influência. 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 11 a 13. Ele diz que aquele que administra bem a sua casa receberá de Deus uma graduação mais alta de confiança e de honra. É lógico, se somos capazes de administrar bem nossa família, a célula máter da sociedade, a célula mãe que mantém o equilíbrio, essa célula é que forma juntamente com as demais células a sociedade. Uma família bem estruturada, temos uma sociedade bem estruturada. No ponto 2.3, uma geração edifica a outra. O apóstolo Paulo observou em Timóteo uma fé não fingida, a mesma que demonstraram sua avó e sua mãe. Todavia, Paulo tinha receio de que Timóteo oscilasse na fé. Uma geração edifica a outra. Se bem solidificada, se bem embasada na palavra, é lógico, é evidente que a outra geração se espelhará nesta e será melhor. Vamos para a terceira parte, a influência familiar. Uma das coisas que o coração humano mais deseja é formar uma família. Lógico, todos têm o desejo de formar uma família. A palavra de Deus diz que o que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Está no Provérbio capítulo 18, versículo 22. Devemos aprender e viver em família, ser boa influência para esta e para as futuras gerações. Vamos ver no ponto 3.1, referências dentro e fora de casa. A palavra do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou a sua mãe. Veja bem, Provérbio capítulo 31, versículo 1. A influência dos pais é determinante sobre a conduta de uma família. Observe que o provérbio diz: a profecia que ele ensinou sua mãe. Olha aí, pais sábios deixam um bom legado para os seus filhos, deixam uma fé forte e genuína, pois tem bastante cuidado com a herança que o Senhor lhes confiou. Temos uma grande responsabilidade de repassar para esta geração, para os nossos filhos, aquilo que Deus nos confiou, divulgar a sua cultura, a sua palavra às gerações vindouras. No ponto 3.2, o poder da influência dos pais. O pai, ele é um paradigma, é um espelho. Nós vemos aqui Maria e José como verdadeiros modelos para Jesus Cristo. Jesus foi, do ponto de vista humano, nascido de Maria e de José, e que aprendeu
aprendeu a lei do Senhor. A criança judia era colocada aos 6 anos de idade e estudava até os 12 anos teologia, estudava sobre a história de Israel, os grandes feitos poderosos do Senhor no passado. Era uma responsabilidade de se repassar isso para as gerações. E José foi um exemplo disso. No 3:3, lâmpada e luz. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixará a lei da tua mãe. Provérbios 6:20. Aqui nós temos uma realidade a ser repassada. Para que um lar cresça sadio, deve ter mandamentos e ensinamentos, leis, regras. Os pais não alcançam recompensas imediatas, mas se semearem corretamente e corrigir os seus filhos para que trilhem no caminho da luz, mais tarde eles se lembrarão o que disseram seus pais e não se desviarão dos caminhos do Senhor. Isso aqui pode ocorrer, que você transmite o conhecimento, até o filho pode se desviar e andar por veredas estranhas por um tempo, mas ele se lembrará das palavras do seu pai sempre e um dia voltará para os caminhos do Senhor. Conclusão, meu caríssimo amigo e irmão em Cristo Jesus, que está navegando na internet. É bem verdade que o ensino da palavra de Deus deve começar dentro do lar. É no nosso lar, na nossa casa. O trabalho de uma família prospera quando feito no temor do Senhor, o eterno Deus. O Salmo 128 é o salmo da família. Leia esse salmo. Pais devem semear corretamente e filhos devem fazer boas escolhas para que a colheita seja abundante. Que o Senhor nos abençoe. Veja o Salmo 102, versículo 18. Que possamos absorver essas lições para marcarmos esta geração e termos uma geração futura, próspera, que se espelhou em nós e deu um passo a mais. Que não vem de ti, minha família é separada para te servir.